Olá, eu sou Roberto Titzman e eu queria comentar alguns aspectos sobre a criação dessa capa da edição da revista Famecos sobre a ditadura militar no Brasil. A revista ia trazer um dossiê sobre a ditadura militar, analisando isso por aspecto de comunicação, sociologia, política e assim por diante, e logo surgiu a ideia de fazer uma capa bastante dedicada ao tema, uma capa que fosse específica dessa edição. Não era a primeira capa que eu havia feito para a revista e na edição anterior eu tinha proposto essa capa aqui. Ou seja, que era uma foto feita na Igreja Dom Bosco, em Brasília, e onde é que vocês podem ver pelas formas quadradinhas ali, há uma alusão à forma do pixel, à forma da comunicação digital e como é que isso vai se corrompendo quando é apropriado pelos humanos, por todos nós e assim por diante. Uma brincadeira entre a informação e o ruído. Mas a ideia nesse caso era criar uma imagem que ela fosse não apenas fotográfica, mas também muito gráfica. Cheguei a esse rosto que grita e também vomita o slogan da ditadura militar e ao mesmo tempo que estende as mãos em desespero e sangue, misturando vários elementos que de alguma maneira partiram de fotografias, mas foram retrabalhados, e um pouco sobre esse processo criativo eu gostaria de comentar. Para começo de conversa, o primeiro passo para criar a capa foi buscar ferramentas de código livre. Eu fui buscar o programa vetorial Inkscape, que ele é um programa de código livre, e ele tem uma coisa genial embutida nele, que é uma busca num banco de clip art, também open source, também de código livre. Então você tem isso embutido, você já vai incorporando no seu layout, não deixando de pegar as referências de quem criou cada peça, e assim você também pode buscar pelo navegador, e o que eu fui buscando foram alguns elementos militares nesse banco de dados, como coisas facilmente reconhecíveis, como chapéu, como capacetes aqui, como armas, como alguns elementos. E a ideia estava indo para fazer uma espécie de bandeira do Brasil, trocando as cores dos capacetes e colocando isso eventualmente numa situação de Rio de Janeiro, alguma paisagem facilmente reconhecível do país. O que acontece é que eu esbarrei em duas coisas. Uma era uma limitação do Inkscape, que ele tinha problemas para trocar as cores dos capacetes, para conseguir moldar essa bandeira do Brasil, trocando a cor deles em profundidade. Não dava para fazer isso tão bem. E a ideia, para a gravidade do tema, parecia um pouco brincadeira, né? Parecia um pouco brincalhona demais. E não era esse o tom que eu estava buscando. O próximo passo, justamente então, foi abandonar o Inkscape por essa limitação de tecnologia e começar a buscar uma série de imagens que tivessem a ver com elementos brasileiros, né? E nesse caso eu acabei buscando imagens que eu já havia fotografado, encontrei uma sequência de bandeiras que eu havia captado alguns anos atrás, e especialmente as bandeiras eram um dia de vento, não parecia ter muita coisa, mas uma das bandeiras me chamou a atenção, e a atenção era justamente na maneira como a parte de baixo dela se dobrava. Essa bandeira aqui, eu girei um pouco e ampliei a foto para ficar um pouco mais claro, ela lembrava a forma de um rosto humano gritando com a boca aberta, em uma situação de bastante sofrimento. E aí a semente para a nova capa surgiu. O próximo passo foi baixar uma versão de teste do Adobe Illustrator para ter um programa mais poderoso em termos de layout, que tivesse algumas ferramentas que me fizeram falta ali no Inkscape. E a partir daí foi feita uma busca também em lugares de conhecimento livre, como a Wikimedia Commons, de elementos gráficos que tivessem uma referência com a ditadura ou com situações de sofrimento e agonia. Ali foi buscado o slogan, né, foi depois vetorizado para poder ser modificado facilmente no tamanho, e entre as várias mãos em posturas de agonia ou sugestão de sofrimento, aqui tem duas também da Wikimedia, o que acontece é que eu acabei encontrando as mãos que eu estava buscando efetivamente nessa imagem de um bombeiro no dia logo depois do 11 de setembro em Nova York, quando um bombeiro chama por 10 outros companheiros para ajudá-lo lá na limpeza.
ali naquela postura de prontidão, mas também de querer comunicar alguma coisa. Havia na expressão daquelas mãos ali alguma coisa que me soou interessante. Além disso, misturando com uma referência da obra do Niemeyer, do Memorial da América Latina, onde o desenho da América Latina é feito com sangue numa gigantesca mão ali de concreto armado, havia uma forma aí que eu gostaria ao mesmo tempo de homenagear e referenciar. E assim nasceu essa capa, ou seja, as formas de um rosto foram acentuadas na bandeira que havia sido fotografada, a cor do fundo foi todo substituído, a ideia de movimento no slogan ali ele foi dado pela mudança no tamanho e na direção dos Brasil ame-o ou deixe-o, e a ideia do sangue, tanto da mão ensanguentada do torturador, quanto da mão de quem sofre, o que também evoca uma ideia de uma chaga de Cristo e o Memorial da América Latina, naquela mão que está mais acima, cria uma imagem aí, a intenção foi criar uma imagem que ela trouxesse essa urgência, esse desespero, o desespero de quem era oprimido, e também essa violência que estava, se você passou por esse período da história. É isso aí, espero que vocês tenham apreciado esse pequeno passeio pelo processo criativo e também apreciem a edição que está muito boa.